A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una. Parte 17. Adoção. Um ato sublime. Luiz atendeu ao telefone. Era Rogério, um colega de Augusto, informando-a de que ele estava caído numa rua próxima do apartamento dela. Com o coração apertado, ela pegou um casaco e o guarda-chuva e correu em auxílio do companheiro. Chegando lá, não queria acreditar no que via. Augusto estava jogado na sarjeta, todo ensanguentado e enlameado. Havia escoriações por todo o seu rosto, braços e coxas. Tentou carregá-lo, mas apesar de magro, ele era um homem muito alto. Por isso não conseguiu. Alguns rapazes que estavam por ali, observando seu drama, ofereceram ajuda. Em casa, ela tratou logo de dar-lhe um banho e agasalhar. Depois cuidou de seus ferimentos. Luiz estava no limite de suas forças. Já fazia 5 anos que aquilo fazia parte de sua rotina. No dia seguinte, depois de dormir por 12 horas seguidas, Augusto despertou. Seu mau humor era um constante. Era domingo e Luísa preparava o almoço na cozinha. Da sala ele esbravejou. O almoço ainda não está pronto? Mas já passa das 2 horas. Pela manhã tive uma reunião lá no centro e acabei me atrasando um pouco. Um pouco? Você não dá a mínima para mim. Não fale assim, isso não é verdade. Você vive se dedicando para toda aquela gente da favela. E eu? Nem sequer um filho você é capaz de me dar. Lá vem você com essa história novamente. Você sabe muito bem que se não lhe dei um filho foi porque sou estéril e não porque não quis. Estéril nada, você sempre fugiu de mim na cama. Relações sexuais entre nós sempre foram coisa rara. Como poderia engravidar desse jeito? Você não sabe o que está falando. Durante todos esses anos, sua única preocupação foi manter-se embriagado. Nem sequer acompanhou os tratamentos que fiz para engravidar. Você não vive me falando sobre o poder da mente? Então, é a sua mente que não lhe permite engravidar. No fundo, você não quer, eu sei. Atualmente, minha preocupação é outra. Estou muito aflita com você, Augusto. Os médicos me disseram que se você continuar bebendo desta forma, seu fígado poderá não mais resistir. E o que você quer que eu faça? Perdi o emprego, não consigo outro por causa da minha idade. Você conseguiu vários outros empregos, disse Luiz, o interrompendo, mas os perdeu logo em seguida por causa da bebida. Mas é lógico que eu tenho que beber, nem sequer um filho eu pude ter nessa vida. Não tem filhos porque não quer, porque não quis adotar. Ah, que graça teria eu criar um filho que é dos outros? E qual o problema? São crianças que necessitam de cuidados e amor, como qualquer outra. Outra qualquer, não. Elas não têm meu sangue e nem são parecidas comigo. Como se não bastassem, dizem por aí que crianças adotadas são todas traumatizadas. Problemas e revoltas são comuns a qualquer criança. Toda adoção supõe um abandono anterior. Lidar com isso realmente não deve ser fácil. Mas desde quando criar filhos, mesmo que os naturais, consiste em tarefa fácil? É fácil falar, mas fazer... A realidade é uma só, Augusto. Você não consegue enfrentar nenhuma dificuldade na vida. Assim que se depara com um problema ou contrariedade, corre para a bebida e se entorpece. Você é muito frágil. O quê? Tá me chamando de fraco? Perguntou com o rosto transfigurado de ódio. Eu não disse fraco, e sim frágil. Eu sei, é isso mesmo que você sempre pensou de mim, que eu sou um fraco. Não pense que porque atualmente é você quem sustenta esta casa, que poderá me ofender ou humilhar. Não sou eu quem o coloca nesta situação humilhante, respondeu Luísa desabafando. E sim, você. Agora deu para me enfrentar, Você vai ver só. E saiu sem mais nada a dizer, batendo a porta. Quando se viu sozinha, Luísa desatou a chorar. Até quando perduraria aquela situação? Por mais que fazia, para Augusto nada era suficiente. Na maioria das vezes ela tentava se conter e falar-lhe com doçura, mas era humana e às vezes precisava desabafar. Como sempre costumava fazer quando se sentia frustrado, correu para o primeiro boteco da esquina. Já há algum tempo ele não tinha horário para beber. Luísa se sentia impotente. Pensava, sempre pensei que se o abandonasse ele morreria. Entretanto, a minha presença ao seu lado não foi o suficiente para que ele se reestruturasse. Tento convencê-lo a se internar numa clínica para desintoxicação, mas ele se recusa a ir. Tenho orado muito por ele, não sei mais o que fazer. Luísa estava tão angustiada com o estado de Augusto que perdeu a fome. Aquela situação dramática também mexia com os nervos dela. Não conseguia mais manter o controle sobre si mesma. Muitas vezes criticou Augusto severamente, tentou mexer com seus brios, mas de nada adiantou, tudo parecia perdido, sem saída. Tomou um medicamento, pois sua cabeça doía terrivelmente. Como não tinha mais nada a resolver, deitou-se e adormeceu.
Dormiu profundamente e, em desdobramento, caminhou por uma mata fechada durante um longo tempo, quando finalmente alcançou uma bela casinha que lhe era familiar, que parecia feita de rosas. De dentro dela saiu um casal que lhe parecia também muito familiar. No entanto, por mais que se esforçasse, Luísa não conseguia identificá-los. Os dois a convidaram a sentar em um dos bancos do jardim. Disseram-lhe que eram seus amigos de um tempo muito longínquo e que estavam ali, pois era chegado o momento da retirada do grande véu que lhe causava tanto sofrimento. Pediram que ela fechasse os olhos e que orasse com toda a fé, rogando ao Pai Maior forças para a grande conscientização dos traumas vividos, para que pudesse definitivamente interromper aquele círculo vicioso em que viviam aquelas almas já há alguns milhares de anos. A primeira imagem que se lhe apresentou foi a de uma jovem de modestas vestes, corpo esguio e rosto corado. Ela colhia feno nas redondezas de uma pobre choupana e o armazenava em um celeiro situado ao lado da casa. Depois lavou a roupa e, antes de preparar o jantar, deu a ração aos animais. Estava muito cansada. Como de costume, dedicara boa parte do dia na labuta pela sobrevivência, no cultivo de batatas e algumas hortaliças. Agora, aguardava a chegada do marido, que saíra para caçar logo de manhãzinha. Apesar da pouca idade, a jovem contava com apenas 22 anos. Já era mãe de 4 filhos. Quando se decidiu pelo aborto voluntário do 5º filho, ceifou-lhe a vida, quando já contava com 4 meses. O marido, que não sabia da gravidez, também não foi consultado nem informado sobre o aborto. Ela decidiu sozinha que mais uma boca para sustentar seria inviável devido às grandes dificuldades pelas quais vinham passando em razão das fases prolongadas de estiagem. O coração de Luísa já lamentava a triste sina da senhora, e também do espírito do bebê, que não pôde opinar sobre o seu próprio nascimento. Quando lhe foi revelado que aquela jovem se tratava dela mesma, em uma de suas remotas encarnações. Eu estava envolvida por muita miséria e estava muito cansada de sofrer vendo meus filhos passando fome, entre outras necessidades, defendeu-se Luísa. Compreendemos a sua dor, disse a senhora que encontrara na bela casinha. Mas compreendemos também a ansiedade e posterior frustração daquele espírito que já estava ligado à alma que habitava aquele corpo e que se sentiu profundamente rejeitado. Eu não tinha noção das implicações daquela minha atitude. Exatamente por isso suas dívidas foram atenuadas. Em virtude disso, você já poderia ter superado mais esta etapa se não tivesse contraído débitos novamente com a mesma pessoa. Mesma pessoa, mas quem? E quando? Feche os olhos novamente e mentalize com fervor, pediu a senhora pacientemente. Vejo que novamente encarnei como camponesa e, meu Deus, engravidei daquele que rejeitei outrora. E ele novamente foi vítima da minha rejeição, pois fugi com outro homem, que amava loucamente, sequestrando-lhe o filho quando ainda estava em meu ventre. Isso tudo não seria tão sério se não houvesse terminado como terminou. Sim, agora vejo, sei do que você está falando, o golpe que dei em sua cabeça foi fatal. E respirando fundo, tentando encontrar forças para suportar tudo que estava enxergando, continuou sua mentalização. Estou visualizando minha existência na corte francesa. Vejo Augusto e todo o sofrimento que nos envolveu. Agora compreendo sua revolta. Meu Deus, finalmente estou naquele quarto novamente, no dia em que fui violentada. Por que temo tanto descobrir a identidade do meu violador? Talvez porque se trate da pessoa que lhe era muito cara. Não quero saber, poupe-me disso, disse soluçando. Se prefere assim, pararemos por aqui. E a senhora e seu acompanhante já iam se levantando quando Luísa, enxugando as lágrimas, reconsiderou. Mais cedo ou mais tarde, tudo precisará ser resolvido, não é mesmo? Sim, verdade, respondeu a senhora com doçura. Então que seja agora. Fechou os olhos novamente e começou a orar, ainda com mais fervor. Já estava assim há algum tempo, quando pôde finalmente visualizar o rosto. Não! Gritou. Não pode ser, tudo menos isso. Oh, meu Deus! Mas por que? O que eu fiz para merecer isso? E não mais suportando, caiu em prantos. O casal de senhores que ali estava concentrava-se na permuta de energias eletromagnéticas para que Luísa pudesse levar a termo as revelações daquela noite. Permaneciam assim, com as mãos sobrepostas à sua cabeça. Depois de algum tempo, em meditação e mais calma, disse: por mais que eu me esforce, não consigo entender o que foi que eu fiz para que aquele homem, que diz ser meu pai, ter cometido tamanha atrocidade comigo. Disse-lhe o Senhor: este que outrora foi seu pai, em encarnação mais remota, foi um de seus criados rebeldes.
tramou uma revolução entre os que lhe eram iguais, com o objetivo de destituí-la do cargo de senhoria. Ele a desejava e não suportava a indiferença com que o tratava. Passou então a nutrir por você um sentimento de amor e ódio. E em seus delírios oriundos, já naquela época de terrível viciação sexual, sentia ao mesmo tempo o desejo de possuí-la e também de destruí-la. As falanges obsessivas aproveitavam-se do total desequilíbrio espiritual dele, instigando-o na direção das paixões animalescas e brutais. Quando foi informada dos riscos que corria mantendo seus domínios, tal criatura, a patroa tratou imediatamente de providenciar seu banimento. Quando interpelada sobre qual fim gostaria que ele tivesse, amedrontada lavou as mãos, pedindo apenas que sua segurança fosse garantida a todo custo. O carrasco da senhora, um ser primitivo, de alma ainda totalmente embrutecida, deu cabo, sem demora, da vida daquele louco e infeliz, que passou desde então a persegui-la durante muitos séculos. Luísa agora se lembrava também desses acontecimentos, sofria terrivelmente. A doce e familiar senhora agora a acolhia em seus braços, revelando dedicar-lhe profundo afeto, visto que também sofria com a sua dor. E agora o que será de mim? Perguntou Luísa desolada. Uma boa parte dos débitos que tinha já foi sanada. Em suas últimas encarnações você tem se mostrado aplicada na dissolução de suas dívidas kármicas, sendo ainda mais indulgente e complacente para com seus devedores. O seu único ponto nevrálgico tem sido a autoindulgência excessiva, acreditando que somente através do perdão, aliado à privação, é que poderá conquistar o crédito espiritual, elucidou o senhor. Não sei se eu entendi corretamente. Tanto no caso de Ana quanto no de Augusto e também no do Francisco, seu pai, você optou por relevar e depois se anular, chegando a ponto de abdicar da própria vida. Pensei que fosse um ato sublime. Relevar é sublime, sem dúvida alguma, mas anular-se é apenas cômodo. Cômodo? Perguntou Luísa confusa. Seja qual for a provação, sempre será mais fácil afastar-se do problema fingindo para si mesmo que ele não existe mais, do que se relacionar com ele exaustivamente até que suas energias negativas sejam transmutadas em positivas. Entendo. Em outras palavras, não fiz o mal, mas também não busquei o bem. Exatamente. Apesar das recordações dolorosas, Luísa percebia que seus pensamentos agora tinham maior clareza. Eram límpidos e rápidos. Depois de breve meditação, rogou àqueles que lhe pareciam seus protetores. Peço a Deus de todo o meu coração, por intermédio de vocês, que com certeza são seus emissários de luz, que me conceda a tão ansiada oportunidade de retratação espiritual plena, para que eu possa finalmente dar continuidade à minha escala evolutiva, livre de vícios e mazelas. É exatamente porque você já é merecedora que foi possível esta nossa reunião. Tenho grande júbilo em trazer esta boa nova, falou a senhora emocionada. Augusto em breve irá partir, mas continuará necessitando muito de seus cuidados. Francisco, aquele que foi seu pai, vagou por muito tempo pelo umbral. Buscou incessantemente, durante séculos, pais que o aceitassem um lar, uma família. Todas as portas lhe foram fechadas devido ao aspecto transfigurado e monstruoso que foi impresso ao seu perispírito. Mas em breve irá reencarnar compulsoriamente ao lado de Augusto, que será seu irmão gêmeo. Ambos, no entanto, passarão novamente pela dor do abandono, quando forem largados pelos pais em um orfanato. Necessitarão mais do que nunca de muito amor e compreensão, pois ninguém irá querer aquelas crianças por trazer em seus corpos os perigosos vírus adquiridos nas outras existências. Pois eu os vou querer e amar com toda a força do meu ser. Naquele momento, uma luz leitosa derramou-se sobre a cabeça de Luísa, restabelecendo suas energias, tornando-a mais forte e mais lúcida do que nunca. A magnetização foi muito grande. No exato momento em que Luísa se comprometeu em cuidar daquelas almas sedentas de afeto, imediatamente lhe foi enviada uma carga extra de energia revitalizante, que se fazia necessária devido ao estado ainda precário de sua saúde. Luísa sentiu-se inesperadamente fortalecida e lançou um olhar interrogativo em direção dos amigos espirituais que ali estavam, ao que eles responderam. A doença da qual vem padecendo há anos operou uma verdadeira devastação de seus fluidos vitais. Agora que está assumindo esta nova e grandiosa missão, necessitará de forças redobradas. Devido também ao mérito adquirido, a partir de agora, você notará que seu quadro reverterá a olhos vistos. E, finalmente, você conquistará a tão sonhada cura.
Novamente, com os olhos marejados e muitíssimo emocionada, ela disse: "Oh, isso é maravilhoso, nem consigo acreditar que irei sarar. São mais de 15 anos de dores diárias, milhares de exames, remédios ineficazes. Ah, muito obrigado, meu pai, pela oportunidade." Seus amigos espirituais também davam glórias. O senhor finalizou dizendo: "Você se lembra do que lhe disse quando conversamos pela primeira vez no centro espírita?" "Ah, então é você?" "Sim, o seu amigo de longa data. E continuando, eu disse para você não desanimar, pois estava chegando o tempo em que não haveria mais a distância, nem a saudade, apenas a plenitude e a serenidade. Lembra-me como se fosse hoje. Pois eu lhe digo, o tempo é chegado." Luísa, de tão emocionada, nada conseguia dizer. Junto com as lágrimas que lhe lavavam a alma, ofereceu-lhes um sorriso terno em agradecimento. Depois de algum tempo, percebendo que a reunião chegara ao término, Luísa decidiu que era hora de retornar. Despediu-se agradecendo mais uma vez pela benevolência e dedicação de seus amigos, rogando a Deus que lhe iluminasse ainda mais os seus caminhos. Eles apenas sorriram para ela, e embalada por aquele sorriso foi que ela pôde fazer sua viagem de volta. Quando acordou, percebeu que havia dormido mais de 16 horas. Levantou-se correndo, pois estava atrasada para o serviço. Olhou ao redor e não havia nenhum sinal de Augusto. Pensou receosa: será que ele dormiu novamente na rua? Devido ao grande atraso, ela não pôde verificar seu paradeiro. Trabalhou o dia inteiro ansiosa pela hora de poder retornar. Às 18 horas em ponto, saía da clínica rumo à sua casa, quando seu celular tocou. "Luísa?" "Sim, é ela. Aqui é o Sérgio." O coração de Luísa disparou. Sempre que o Sérgio ligava para ela, significava que Augusto estava em apuros. "O que aconteceu com Augusto?" "Não sei como lhe dizer. Ainda assim, pelo telefone." "Sérgio, diga logo, você está me deixando aflita." "As notícias não são nada boas. O Augusto acaba de falecer." "O quê? Onde ele está? O que aconteceu?" "Ontem me pareceu que ele bebeu muito durante toda a noite. E quando já amanhecia, segundo o dono do bar, ele resolveu ir para casa. Estava totalmente embriagado. Quando atravessava a rua, foi atropelado por um ônibus. Sua morte foi instantânea. Como estava sem documentos, não puderam saber qual era a sua identidade. À tarde, quando passei pelo bar, fui informado do sucedido. Corri para o hospital para onde ele havia sido levado. Já o identifiquei, é ele mesmo. Sinto muito." Luísa despediu-se de Sérgio quase sem voz, com um nó na garganta. Primeiramente sentiu ódio. Ficou revoltada com o descaso com que Augusto sempre tratou a própria vida, mesmo quando ela lhe cobria de cuidados. Depois parou o carro no meio do caminho e chorou copiosamente durante muito tempo, então começou a se culpar. Ontem, quando ele saiu para beber, eu deveria ter ido atrás dele. Ao invés disso, fui dormir e dormi com um bebê durante horas. Pobre Augusto, o que será de você agora que não posso mais estar ao seu lado? Para onde irá, pobre Augusto? Procurando se acalmar, deu a partida no carro e encaminhou-se para o necrotério. Já fazia 1 ano que Augusto se fora. Nada mudara na vida de Luísa. Continuava sua rotina: astrologia, centro espírita e trabalho assistencial. Naquela noite sentia-se mais cansada do que o normal. Desde a morte de Augusto, Luísa vinha abstendo-se de suas idas às danceterias. As amigas procuravam conversar com ela, tentavam em vão convencê-la de que ela havia feito tudo o que estava ao seu alcance e que, portanto, não deveria se autopunir. Luísa se defendia dizendo que se não saía mais para dançar, não era porque estava se sentindo culpada. Apenas estava dando um tempo. Precisava primeiro elaborar o luto de Augusto, depois voltaria a se divertir como antigamente. Leopoldo, que sempre acompanhou a vida de Luísa, mesmo que de longe, estava bastante preocupado com ela. Sentia em seu próprio coração a depressão que abatia a amada. Tinha vontade de ajudá-la, de tirá-la daquele sofrimento, mas sabia que somente ela própria poderia fazer isso e a seu tempo. Foi num domingo de verão que Ana ligou para Luísa, informando que iria visitá-la e que tinha boas notícias. Tocou a campainha. "Entre, Ana, quanto tempo você não vem aqui? Que milagre é este?" "Realmente venho hoje aqui para dizer-lhe que milagres acontecem." "Como assim?" "Venho hoje aqui para pedir que seja minha madrinha de casamento. Você aceita?" "Se aceito?" "É lógico que aceito." Deu um pulo, abraçou a amiga, mas que boa surpresa. "Também estou muito feliz, nem acreditei quando o Bruno me pediu. Meu coração disparou, sou a mulher mais feliz do planeta. Vou casar com um homem que ama e que também me ama loucamente. Isso não é maravilhoso?" "Claro que é. Espere, precisamos comemorar." Disse indo em direção à cozinha para pegar um champanhe que sempre guardava na geladeira para uma ocasião especial como essa. Voltou com as taças e brindou.
Um brinde à grande vencedora. Obrigada pelo vencedora. E você realmente conseguiu curar-se da bulimia e encontrar o homem de sua vida. Então não é uma grande vencedora? Não sei se curada é o termo. Hoje sei que devo me comportar como um ex-alcoólatra, lutar diariamente para não reincidir na compulsão. O importante é que hoje sei que sou uma mulher normal, com fraquezas e deficiências como qualquer outra, mas também com um grande potencial que me possibilita realizar tudo o que quiser. Muito bem, é assim que se fala. Descobri que o que torna as pessoas infelizes é pensar que são anormais, ou seja, diferente de todas as outras, com desejos diferentes, sem direitos iguais. No fundo, o que todos queremos é sermos felizes. Fico muito feliz em vê-la tão bem. E tomando um gole de champanhe, Ana completou. Já ia me esquecendo, e o meu padrinho que fará par com você é o Leopoldo. Luísa estremeceu. Há quanto tempo não via Leopoldo? Apesar de trabalharem no mesmo centro espírita, não se viam mais. O centro havia crescido muito, mudado de endereço. Luísa frequentava as reuniões às terças-feiras, Leopoldo às quintas. Na verdade, desde que resolvera voltar a morar com Augusto, ela decidiu que seria melhor não ver mais Leopoldo. E depois, quando ele se foi, ela preferiu isolar-se um pouco. Agora estaria novamente frente a frente com aqueles olhos que mais pareciam um mar límpido, transparente, rodeado por densa vegetação. Como estaria ele? Será que havia casado? Teria filhos? Nunca sequer ousou perguntar sobre ele para as amigas. Inclusive pedia para que não lhes contasse a seu respeito, o que era respeitado por elas. Clara e, posteriormente, Ana sabiam do sentimento que os dois nutriam um pelo outro. Inclusive, foi exatamente por saber que eles se amavam que Ana os convidou para serem seus padrinhos juntos. E os seus sentimentos em relação ao Leopoldo? Perguntou Luísa. Leopoldo é meu melhor amigo, meu irmão querido. No princípio, agarrei-me a ele como se fosse uma tábua de salvação. Depois quis que ele me amasse a qualquer custo, não sei bem o porquê, mas eu quase me sentia no direito de obrigá-lo a me amar, o que era reforçado por sua atitude. Parecia que ele sempre se sentia em débito em relação a mim. Eu usava isso ao meu favor. Quero dizer, ao meu favor uma vírgula, pois ele delicadamente me mostrou que eu merecia mais do que migalhas. Lembrou-me como se fosse hoje. É bom vê-la assim, forte e decidida, senhora de si. E eu disse isso a vocês dois, que souberam me amar incondicional e pacientemente. Eu os amo e sei que não poderia ter melhores padrinhos. Também a amo, Ana, e muito. As amigas se abraçaram. Aquela amizade perduraria por todos os séculos e séculos. A igreja estava repleta. Ana, eufórica, entrou acompanhada de seu pai. Ia em direção ao altar, pensando como é bom quando a gente se encontra. Hoje meu pai está aqui, ao meu lado. Já não sofro tanto com seu comportamento, nem com a histeria de minha mãe, pois estou mais concentrada em dar-lhe afeto do que em receber. Quando eles perceberam isso, como tudo mudou entre nós. Paramos de nos defender, de dividir e passamos a somar. Deixamos de nos humilhar uns aos outros. Tudo isso deu muito trabalho. Sessões de desobsessão, de psicoterapia, tratamento médico, aulas de dança. Ufa, realmente foi cansativo. Mas como poderia colher sem plantar? Hoje sou uma mulher feliz, realizada. E lá está a minha cara metade, sorrindo para mim. E sei que ainda vamos ter muitos desentendimentos. Poderemos chegar a desistir algumas vezes, mas cada retorno será triunfal. Será sinal de que estamos dispostos a lutar um pelo outro. Quando se aproximou mais, pôde olhar para sua mãe e para seus padrinhos, Luísa, Leopoldo, Clara, Laura e Glaucio, que, depois de tantos anos de encontros casuais na danceteria, por fim haviam se acertado. E Carolina. Todos os que amava estavam ali reunidos. Com certeza era o dia mais feliz de sua vida. Luísa estava de braço dado com Leopoldo. Seu corpo vibrava ao sentir a proximidade do rapaz. Para ela, o mundo poderia parar naquele momento. Leopoldo também estava com um sorriso de orelha a orelha. Finalmente sentia que poderia se aproximar dela novamente. Há quanto tempo ansiava por aquilo? Pelo que pôde deduzir das palavras de seu mentor espiritual, o encontro entre eles já havia sido programado havia muito tempo. Não conseguia deixar de olhar para Luísa. Apesar da pouca intimidade que havia entre os dois, paradoxalmente sentia que tudo nela era familiar. A maneira de olhar, o sorriso, aquele braço, repousando no seu. Quando a cerimônia terminou, todos se apressaram em cumprimentar os noivos que partiriam dali direto para a lua de mel. Leopoldo, logo depois da partida dos noivos, fez o que há muito tempo sua alma ansiava. Convidou Luísa para dar um passeio. Como ainda não passava das 13 horas, sugeriu que fossem a um parque para conversarem um pouco.
e depois almoçariam juntos. Com o coração acelerado, ela aceitou o convite. Não conseguiriam postergar aquele reencontro por mais tempo. Suas almas estavam abatidas devido ao prolongado distanciamento que se fizera necessário. A sensação que tinham era de haver caminhado partido ao meio durante todos aqueles anos de separação. Finalmente se sentiriam plenos novamente. Durante todo aquele dia conversaram muito. Leopoldo e Luísa se colocaram a par da rotina da vida de um e do outro. Depois fizeram juras de amor e, muito emocionados, trocaram muitos beijos e abraços. Ao final do dia, decidiram que não havia mais motivos para ficarem separados e resolveram que Luísa se mudaria no dia seguinte para a casa de Leopoldo. Depois, ele a deixou em seu apartamento para retornar no dia seguinte, quando providenciariam a mudança. Apesar de já contar com 46 anos de idade, Luísa ainda preservava um sorriso angelical, com covinhas que iluminavam seu rosto e ainda lhe conferiam um ar jovial. Seu coração estava inundado de alegria e excitação, tal qual uma adolescente. Leopoldo era tudo o que precisava: carinhoso, atencioso, romântico, divertido e muito inteligente. E apesar de todas aquelas qualidades, ele conseguia preservar a simplicidade e humildade. Um homem raro. Luísa não parava de agradecer a Deus pela oportunidade de estar ao lado de alguém tão especial. Como combinado, Leopoldo chegou logo cedo para ajudá-la a fazer as malas. Era um domingo ensolarado. Luísa decidiu que apenas levaria suas roupas e que tentaria alugar seu apartamento do jeito que estava, já decorado. A casa de Leopoldo era maravilhosa, quase uma mansão. Luísa não imaginava que ele fosse tão bem sucedido em sua carreira de engenheiro. Assim que adentraram a casa, os empregados vieram ao encontro deles para recepcioná-los e parabenizá-los. Leopoldo mostrou toda a casa para Luísa e disse que a havia comprado justamente na época que a conheceu. Disse: não só a casa, como tudo que faz parte dela, eu comprei pensando em você. Pensando no dia em que estaríamos aqui juntos. Esse dia chegou. Este é o dia mais feliz da minha vida. Luísa ficou espantada com o que acabara de ouvir. Mas como poderia ter tanta certeza de que estaríamos juntos aqui? Você nunca pensou em se casar com outra mulher? Não, estou casado com você desde que a conheci. Como poderia então me casar com outra? Ao ouvir aquilo, Luísa beijou Leopoldo emocionada. Lágrimas corriam livremente de seus olhos. Tudo havia valido a pena. Como era bom poder viver tudo aquilo daquela forma, inteira, com a certeza do dever cumprido. Agora os dias se sucediam, mas para Luísa e Leopoldo parecia não haver mais tempo nem espaço. O tempo era agora, o espaço era aqui. Resolveram que seguiriam trabalhando juntos com os grupos de crianças. Leopoldo resolveu ingressar nas aulas de dança de salão, pois tinha vontade de acompanhar em suas baladas. Revelou-se um ótimo dançarino. As amigas ficavam admiradas ao verem a sintonia que havia entre os dois ao dançarem. Encaixavam-se perfeitamente. No primeiro ano em que moraram juntos, viajaram muito. Leopoldo levou Luísa para conhecer alguns dos países por onde já havia passado. Luísa, por sua vez, fez questão de mostrar Paris e principalmente o Palácio de Versalhes a Leopoldo, que ficou espantado com a familiaridade com que ela se locomovia por todos os pontos turísticos. Depois de 2 anos que estavam morando juntos, decidiram realizar um velho sonho: ter filhos. Como Luísa não os pudesse ter naturalmente, prontamente decidiram que os adotariam. E assim o fizeram. Quando chegou o dia da visita ao orfanato, Luísa e Leopoldo estavam ansiosos e muito emocionados. Ao serem questionados pela assistente social quanto às características que desejavam que a criança possuísse, Luísa disse: gostaria de saber quais são as crianças que se encontram com maior dificuldade em serem adotadas. Bem, as negras sempre serão preteridas, mais do que elas, somente as crianças com doenças sérias, câncer ou AIDS. As que têm irmãos também não são muito bem aceitas. Então, disse Luísa com firmeza, gostaria de adotar uma dessas crianças que são preteridas. Bem, neste caso, creio que o processo de adoção não será demorado. Por quê? Perguntou Leopoldo. Porque dispomos de 2 irmãos gêmeos negros e portadores de AIDS. Vocês gostariam de vê-los? Ou preferem ir para casa e pensar um pouco mais? Afinal, essa é uma decisão muito séria. Antes que Leopoldo dissesse qualquer coisa, Luísa se adiantou. Sim, gostaríamos de conhecê-los agora. Tenho certeza de que meu marido pensa como eu, disse olhando para Leopoldo, que imediatamente, sereno e docemente, respondeu: com certeza, meu amor. Diante daquela postura firme e segura, a assistente social não teve dúvidas. Os conduziu imediatamente para o pavilhão onde se encontravam as crianças. Luísa e Leopoldo apaixonaram-se instantaneamente pelos bebês. Cada um pegou um deles no colo. Eles possuíam apenas 1 ano e meio de idade e se aninharam tranquilamente nos braços do casal como se fossem velhos conhecidos.
De repente, Luísa começou a soluçar. Chorou copiosamente por muito tempo, sem conseguir se controlar. Leopoldo, que em princípio também estava emocionado, estranhou o descontrole da esposa. Percebeu que estava acontecendo algo que ele não conseguia atinar. Já era tarde e o horário de visitas já havia acabado fazia tempo, quando Leopoldo, a muito custo, conseguiu apartar Luísa dos bebês. Lá fora, novamente em prantos, a moça esclareceu-lhe sucedido. Contou-lhe que no momento em que pegou as crianças nos braços, lembrou-se de haver planejado aquela adoção no plano astral, com a colaboração de queridos mentores espirituais. Depois revelou-lhe a verdade sobre a vida preguiça delas. Leopoldo estava atônito. Em nenhum momento duvidara das palavras da querida esposa. Estava apenas maravilhado com a consciência de que ela tinha dos acontecimentos marcantes de sua vida. Por tudo aquilo a amava ainda mais. Nos dias que se seguiram, Luísa e Leopoldo passaram por todos os trâmites necessários à adoção. Entregas dos documentos, entrevistas na vara da infância e juventude, avaliação pela equipe técnica em que assistentes sociais e psicólogos acompanharam o período da convivência das crianças em seu futuro lar, verificando se houve uma boa adaptação entre pais e filhos. Em poucos meses, as crianças já estavam morando definitivamente com seus pais adotivos. Foi Luísa quem lhe deu os nomes, Francisco e Augusto. Luísa era a mulher mais feliz do mundo, não cansava de dizer: "Veja, Leopoldo, esta casa está mais alegre do que nunca. Olha como eles iluminam tudo por aqui." Leopoldo brincava: "Que boa ideia você teve. Se assim não fosse, não suportaria mais o tédio de olharmos um para a cara do outro dia após dia." Aí Luísa fingia-se de brava: "Ah, é assim? Não aguenta mais a minha cara?" Então ela pulava para cima dele e ambos caíam na gargalhada. É claro que nem tudo foi alegria e facilidade. Como já foi dito, as crianças eram portadoras do vírus da AIDS. Mesmo não havendo a intenção de cuidar de seus filhos após o parto, a mãe, durante a gravidez, submeteu-se a aplicações de AZT e teve um parto diferenciado, para que o sangue dela não entrasse em contato com o dos bebês. Luísa e Leopoldo sabiam que as chances dos bebês se curarem eram remotas. Mesmo assim, dedicaram-se incansavelmente àquelas crianças, providenciando não só a continuidade da terapêutica antirretroviral, como o tratamento espiritual intensivo. Na época, era a esperança de um dia negativar a doença. Quando os gêmeos iam completar 12 anos, foi que Luísa e Leopoldo conheceram a maior dor pela qual um ser humano pode passar. Francisco partiu, deixando um enorme vazio em seu lugar. Foi com muito pesar que os pais observaram que, desde o princípio, ele demonstrou ser dotado de constituição psíquica e fisiológica mais frágil, pouco reagindo aos tratamentos médicos e espirituais a que era submetido. O processo obsessivo que trouxe de outras existências, apesar do grande empenho dos pais que tanto o amavam, acabou por dominar seus centros metabólicos, já tão enfraquecidos pela doença, absorvendo-lhe as emanações vitais. Infelizmente, nessa encarnação, Francisco ainda possui o pensamento por demais desgovernado, permitindo que espíritos vampirizadores corroessem suas forças psíquicas, comprometendo fatalmente sua existência física. Augusto, no entanto, lutou heroicamente e, para muitos, miraculosamente conseguiu curar-se, quando completou 15 anos de idade. O amor descomunal com que Luísa e Leopoldo sempre educaram, aliado à evangelização que o fez compreender que poderia se redimir de seus erros e libertar-se do sentimento de culpa, que é pernicioso e autolimitante dos potenciais psíquicos, o fortaleceu consideravelmente, a ponto de permitir que seu sistema imunológico se reequilibrasse. Desde muito novo, foi introduzido no caminho do bem, sempre participando ativamente das obras assistenciais, para as quais sempre se mostrou motivado e dedicado. Ao contrário do irmão, Augusto mantinha um pensamento mais equilibrado, conseguindo assim normalizar o fluxo de sua energia vital, regularizando suas funções fisiológicas. No caso de Augusto, só havia uma explicação: o amor incondicional que seus pais incansavelmente lhe ofereciam era o bálsamo pelo qual ele sempre buscou. Agora tinha a certeza de ser amado, de não ser mais preterido, de não ser abandonado, de não estar só. Finalmente pôde recuperar sua autoestima e reconhecer o seu potencial. Estava livre para alçar voos muito além.